2h11. Queremos dar, desde já, as boas àqueles que estão para aqueles que não estiveram pronto, estão pela primeira vez com a gente. Sou jornalista e sou assessor técnico da ESED. Para mim é um privilégio atuar nesse projeto como apresentador. Investigar e promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas, são as propostas e os objetivos que norteiam a realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do seminário estadual de humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho e que se estenderão até o dia 21 de julho próximo. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido de acordo com o interesse por elas demonstrado. Estamos iniciando mais uma rodada do segundo eixo, com o tema A Importância do Direito ao Trabalho enquanto Geração de Oportunidades. Especial e palestrante, a conceituada, renomada professora doutora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak, da Uni Dom Bosco. Os municípios neste evento, envolvidos aqui, são servidores pertencentes à região 3, onde estão inseridos Autônia, Cândido Rondon, Francisco Alves, Guaíra, Iporã, Mercedes, Nova Santa Rosa, Palotina, Terra Roxa e Toledo. Destacamos, mais uma vez, que estes encontros regionais combinarão com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo, e aberto também ao público externo, reunindo, então, os 4 palestrantes dos encontros. Lembramos que, dentro de instantes, começará a ficar disponível o formulário de frequência. Esse formulário precisa ser preenchido até o final da palestra da professora Ana. Depois disso, ele ficará indisponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde será postado, onde está sendo já postado o material das palestras e aberto um fórum para que, desta maneira, possamos ampliar as discussões. Um lembrete a esse grupo, como já fizemos ao grupo de ontem. Na próxima semana teremos a professora Joana Dark Vaz, que é mestre e doutora em educação. Ela já antecipa que convidou para participar e enriquecer ainda mais as palestras que ela nos trará o professor Almir Sandro Rodrigues, que é doutor em Sociologia e Meio Ambiente. Agora, passo a palavra ao nosso atuante diretor-geral da ESED, professor Tadeu Átila Mendes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias. Boa tarde, professora Ana Cristina Zadra. Boa tarde, Luana. Boa tarde à nossa equipe. E boa tarde, principalmente, às pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão vindo lá da região oeste do Paraná, que é uma região tão desenvolvida e tão querida por todos. Na ESED, nós buscamos a aprendizagem, a educação em direitos humanos, sempre visando a estrutura dos direitos humanos. Que nós aqui pensamos direitos humanos civis e políticos, os direitos humanos econômicos, sociais e culturais, e os direitos humanos difusos e coletivos, como o direito à vida, à liberdade de expressão, à educação, à cultura e ao direito como um todo. Hoje é muito importante nós trabalharmos a questão dos direitos humanos na visão da cultura da paz, da cultura da não violência, de mais amor e menos ódio, em favor do entendimento, em favor do desenvolvimento. Para nós, direitos humanos é a engrenagem que liga todas as estruturas da nossa sociedade, desse grande ecossistema da inovação social por onde nós vivemos e estamos todos nós, cada um de nós, fazendo parte de uma história muito bonita que vamos construir juntos. O tema de hoje, a importância do direito ao trabalho enquanto geração de oportunidades
para o desenvolvimento econômico e social, para nós é muito caro, porque vocês vão perceber, durante a exposição da professora, essa viagem toda da sabedoria e do conhecimento, que ela nos brindará com a possibilidade de bebermos a esse conhecimento junto com ela. E por quê? Porque cada um de nós tem uma história, e essa história conecta todos nós. E nós nos conectamos nessa questão, junto com a professora, numa inspiração muito grande. A questão do trabalho também, é bom lembrar, que ele está relacionado diretamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Depois vocês vão verificar, é o objetivo número 8, de crescimento econômico, ligado diretamente aos demais, como, por exemplo, o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o ODS 2, que é acabar com a fome, e também com o 17, principalmente porque das parcerias para o desenvolvimento tão importante. Então é isso, não vou me alongar mais. Muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estarmos juntos e uma boa sessão, uma boa palestra para todos. E a semana que vem nos encontraremos novamente com mais um tema nesse nosso encontro regional de Educação e Direitos Humanos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Devolvo a palavra ao nosso mediador, apresentador, Josias da Cunha. Obrigado, professor Tadeu Átila Mendes. Lembramos uma vez mais que você pode fazer os seus comentários aqui no painel do chat. Ao final da palestra, nós encaminharemos esses comentários, perguntas, questionamentos à nossa palestrante. Passamos então a palavra à professora doutora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak, da Dom Bosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez, professora Ana. Obrigada, Josias. Obrigada, Tadeu, Luana. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão importante. Esse projeto desenvolvido pela ESED, ele é, sem a menor sombra de dúvidas, um projeto pioneiro, um projeto que eu muito me orgulhei de estar aqui no Paraná quando eu descobri que ele ia ser desenvolvido. A ideia de educar em matéria de direitos humanos, apesar de não ser uma ideia atual, é uma ideia que só agora estamos despertando para sua importância. Então, quando me chamaram para falar sobre direitos humanos e o direito ao trabalho, né, nesses encontros que buscam a educação de direitos humanos, eu pensei em vários aspectos, ou várias linhas, ou muita coisa que a gente podia discutir. Mas a primeira delas, eu acho, é entender o que são direitos humanos. Porque eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui, que vão assistir depois, eles já escutam esse termo com um certo ranço. Eles já escutam a palavra direitos humanos como mimimi, como direito, aquele direito que só defende bandido, aquele direito que só vem para atrapalhar. E eu queria tentar desmistificar isso. Eu quero que vocês entendam que direitos humanos é o direito garantido a todo ser humano. E quando eu digo todo ser humano, eu quero que vocês peguem esse conceito e entendam que é o direito garantido a você. A você, a seu filho, a sua mãe, a sua tia, mas a você. Por que é importante você se apropriar desse termo? Porque quando a gente entende que os direitos humanos são direitos garantidos a mim, eu entendo que a violação a esse direito, a relativização e a redução deles é uma redução a um direito seu, redução a um direito meu. Então, vamos lá. De onde que vem esse termo? O que são os direitos humanos? Para que serve? Né? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Os direitos humanos, eles nascem, né, o conceito moderno de direitos humanos, eles nascem na Segunda Guerra Mundial. E quando eles nascem em consequência de tudo que se observou durante a guerra. O que a gente observa na Segunda Guerra Mundial que foi tão diferente das outras? Genocídio? Tortura?
tratamento cruel e desumano, gente, isso sempre existiu em todos os conflitos armados, em todas as guerras. O povo dominado passar por extermínios, passar por esses processos de violência, eles sempre aconteceram. E eu vivi alguns deles. Esse conceito, para mim, ele flui de forma tão natural, porque eu nasci sentindo falta dele. Infelizmente, a gente só sente falta de um direito quando a gente perde, ou quando a gente está em uma situação que a gente não pode usufruir dele. E quando eu digo que eu nasci sentindo a necessidade desse direito, é porque quando eu nasci 15 dias depois, ou antes, não lembro ao certo, eu sempre misturo se antes ou se depois. A guerra, não, 15 dias depois que a guerra do Irã e do Iraque começou. Eu nasci no Iraque. Eu nasci num hospital sem médico, de cesárea, sem médico pediatra, né? Com todas as luzes apagadas, com a sala do bloco cirúrgico acesa, a luz do bloco cirúrgico acesa, mas com as janelas pintadas de preto. Eu nasci sem nenhum suporte e assistência, mas tudo bem, sobrevivi. E minha mãe optou por ficar lá. Meu pai tinha ido trabalhar, meu pai é brasileiro, eu sou brasileira, nata, tá? Meu pai tinha ido trabalhar lá, minha mãe engravidou, não podia voltar para o Brasil quando a guerra estava para começar, nasci lá e ela optou por ficar junto dele. E ficou durante 10 anos. Durante 10 anos ela teve mais um filho, o Iraque teve 2 guerras. E durante esse período, eu vi bomba, eu vi pessoas perseguidas, eu vi medo de falar, medo de expressar pensamento. Mas eu vi também muita diversidade e muito respeito a essa diversidade. Por quê? Porque eu estudei na Escola das Nações Unidas. Enquanto eu crescia, eu aprendi a conviver com pessoas das mais diferentes culturas. Na minha sala tinham 12 pessoas, 12 nacionalidades diferentes. E a gente aprendeu e cresceu, ao invés de ouvindo Balão Mágico, Xuxa e tudo mais, a gente ouvia músicas que pediam a paz de cantores mirins libaneses, israelenses, palestinos. Quando eu fui estudar direito, eu não tinha a menor dúvida que a minha vocação, a minha missão, o meu propósito era trabalhar para que aquilo que eu vivenciei, seja no pós-guerra, durante a guerra, que foi medo, falta de liberdade, essas sensações, né, que é difícil de explicar. Como no pós, cheguei no Brasil, a escola que eu estudava tinha sido bombardeada, eu não tinha documento, não queriam me aceitar, tive o meu direito à educação recusado, tive que lutar por ele. Durante ou depois, para que ninguém passasse pelas coisas que eu passei. Meu irmão também nasceu no Iraque, direitos humanos também correm na veia dele, mas ele foi por um outro caminho. Cada um escolhe o caminho que vai seguir para cumprir a sua missão. Eu optei pela educação, por transformar a realidade das pessoas próximas, educar em matéria de direitos humanos, ensinar para as pessoas os direitos a elas consagrados, os mecanismos de busca, dar elementos de cidadania. E ele foi para a ONU. Na ONU ele trabalha com regiões que não o Brasil, mas ele quer salvar o mundo e esse é o jeito dele de salvar. Por que eu digo isso tudo? Porque às vezes a gente chama esses direitos humanos de direito do outro, a gente relativiza, a gente menospreza, a gente até xinga esse tal desses direitos humanos como se fosse uma pessoa. Porque, por incrível que pareça, a maior parte de nós que estamos aqui
a gente não teve esse direito cerceado de forma muito agressiva. Não tô falando todo mundo, tá? Não conheço vocês. Mas quando a gente tem esses direitos tirados da gente, é que a gente para e fala, opa, peraí. E o que a ONU entendeu, então, no pós-Segunda Guerra Mundial? Voltando ao assunto da Segunda Guerra Mundial. Os países que formaram a ONU, já no processo de formação, eles entenderam que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não podia mais acontecer. Tá, mas o que mudou, então, na Segunda Guerra Mundial, sendo que fome, miséria, tortura e tudo mais acontece em toda a guerra? Em todas as guerras, é o povo dominado que é objeto de graves violações, tortura, genocídio e tudo mais. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi pego de surpresa ao perceber que a Alemanha estava exterminando a sua própria população. Como assim, professora? Não, foram judeus. Sim, mas judeu é nacionalidade, gente? Não existia o Estado de Israel. Ser judeu era uma religião, uma cultura. Mas os judeus que moravam na Alemanha eram alemães. Gerações e gerações de alemães. Vários deles ligados aos mais altos cargos do governo nazista. Vários deles lutaram na Primeira Guerra Mundial, vestiram a farda alemã, defenderam a bandeira nazista. A bandeira alemã, desculpa. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, quando começam os rumores, e até mesmo a guerra, do que poderia acontecer, nunca imaginaram que eles seriam atingidos. Muitos. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que o meu Estado, o Estado da minha nacionalidade, me protege, não me persegue. E essa era a ideia que se tinha até a Segunda Guerra Mundial. Muitos não fugiram. Para que eu vou fugir? Não vai acontecer nada comigo. Ah, não, eles estão indo atrás dos judeus pobres. Não, eles estão indo atrás dos judeus ortodoxos. Ah, eles estão indo atrás dos negros. Ah, eles estão indo atrás da comunidade gay. Ah, eles estão indo atrás dos ciganos, dos deficientes. Quando eles perceberam que aquela política era uma política que ia ser adotada para absolutamente todo mundo, que era judeu, que era negro, não deu tempo de fugir. Acaba a Segunda Guerra com essa informação na mão. Os países param e falam, meu Deus, a gente não pode deixar que o Estado tenha total autonomia e um poder absoluto para decidir o futuro da população, mesmo que a população dele. Essa soberania, que quem aqui tiver estudado direito vai lembrar do conceito de soberania absoluta, do Estado está acima de tudo, essa soberania absoluta cai por terra. E a gente coloca uma restrição a esse poder, que é a proteção aos direitos humanos. O que eu digo com isso? Vou compartilhar aqui um arquivo com vocês, uma apresentação. O que eu digo quando eu digo isso? Os estados chegaram à conclusão de que o conceito de soberania absoluta tinha caído e de que um mínimo deveria ser garantido a todas as pessoas. E que em caso de violação, poderia haver uma interferência, uma ingerência internacional. Para que a ONU faz isso? E por que os estados lá atrás entenderam que isso era importante? Porque a gente defende a democracia, a gente sempre defendeu. A própria ONU foi criada com base nesse conceito de democracia como o melhor regime. Se eu tenho uma democracia, eu obrigatoriamente tenho alternância de poder. E se eu tenho alternância de poder, eu tenho alternância de ideias.
Isso é super saudável e tem que acontecer. O problema é quando novas ideias radicais, extremistas, e querem praticar atos como Hitler praticou. Vou dar um exemplo claro, tá? A gente, não vou falar, não vou citar caso real, tá? Mas vamos supor que aqui no Brasil a gente vivesse sobre um regime de mais socialista, tá? Um belo dia ascende um poder, um governo que fala que o problema do mundo, no Brasil, está na comunidade nordestina. E que a partir de agora, os nordestinos vão ter que se virar. Nenhum recurso ia ser enviado a eles. E que de preferência eles deviam todos morrer. Para virar ali um grande resort do resto do mundo. Tá? Tô falando uma coisa bem radical, bem surreal. Esse Estado pode fazer isso? Não. Nem se ele fizer uma nova Constituição, professora? Não. Falar que a partir de agora homens e mulheres não são iguais. Pode haver essa modificação? Não. Por quê? Porque existem normas que estão acima até mesmo da Constituição do Estado. E essas normas são as normas de direitos humanos, que pelo conceito da ONU, ela vai ser destinada e ela faz parte de todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Lindo isso. Mas o que tem o trabalho a ver com esse monte de coisa que você está falando aí de guerra, de mudança de governo? Existem algumas características dos direitos humanos que a gente não pode falar quando a gente fala em definição dos direitos humanos. Vou citar 3 aqui. A primeira delas é a universalidade. Ela se aplica a toda e qualquer pessoa no globo terrestre. A segunda é a historicidade. Os nossos direitos são consequências históricas, decorrem de sangue, suor e lágrimas. E eles vão continuar sendo construídos à medida que a sociedade vai se transformando. O terceiro é que eles são indissociáveis ou indivisíveis. Quando eu digo indivisíveis, eu digo que o meu propósito ao buscar a proteção dos direitos humanos, uma vida digna ao cidadão. E o que é vida digna? Ah, professora, é comer, ter uma casa. Não, isso aí, comer e ter uma casa, é sobreviver, não é viver. Viver com dignidade é ter todos os elementos necessários para eu almejar, transformar a realidade na qual eu vivo, para o qual eu quero ter, para o qual eu quero ser. E para falar estrutura nesse conceito integral de direitos humanos, o direito do trabalho, direito ao trabalho digno, ele começa bem antes da Segunda Guerra Mundial a ser colocado. Em 1789, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, já se proíbe a venda do empregado, ou seja, a gente acaba com a escravidão. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito ao trabalho, ele entra como um dos direitos que todos os estados devem garantir, e são eles: trabalho, livre escolha de emprego, condição justa e favorável de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E, por fim, todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses.
O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz? Ela traz um rol de direitos essenciais para se garantir uma vida digna. E por que o trabalho entra? O trabalho entra porque é só o trabalho que liberta o ser humano. É só o trabalho que garante ao ser humano a estrutura, a autoconfiança e o conhecimento para se exercer os direitos e a cidadania de forma plena. Foi exatamente nesse entendimento que, no Brasil, na década de 30, com a implementação do Estado Novo, a gente percebe um processo de valorização do trabalho do trabalhador e trazem duas temáticas muito claras: a relação do trabalho e da riqueza e a relação do trabalho e da cidadania. A ideia do ser humano adquirir a sua cidadania através do trabalho, ela vem na década de 30, vai fazer quase 100 anos, e ela reflete o que, se a gente for perceber, é muito óbvio dentro dos aspectos ou de uma identidade antropológica, assim, do ser humano. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando a gente quando a gente depende de alguém, tá? Eu dependo dos meus pais, ou eu dependo do meu marido. Como que eu me comporto frente a eles? Como assim? Vocês estão me vendo? Luana, abre o microfone aí e me conta se vocês estão me vendo. Sim, prof, tudo certo. Mas vê só o slide ou me vê também? Também. Os dois. Beleza. Porque eu fico aqui fazendo caras e bocas, eu não sei se vocês estão me vendo. Como que a gente se comporta, então, quando a gente depende de alguém? Normalmente, a gente pede com vergonha e a gente se encolhe. A gente não tem coragem muito de impor, de exigir, de questionar. Eu não sei vocês, mas eu ouvi muito da minha mãe assim: enquanto você morar debaixo do mesmo teto e eu pagar suas contas, você segue as minhas regras. Alguém já ouviu isso por aí? Quando uma mulher é dependente 100% do marido, vocês que trabalham no CRAS já devem ter visto isso muito. Várias se submetem à violência e a violências das mais variadas formas por não se sentir capaz, por não se considerar uma pessoa digna a um tratamento diferente. Ou não tem coragem de sair, porque como é que eu vou me manter? Eu vou perder os meus filhos, eu não consigo sustentá-los, eles não precisam passar por tanta dificuldade, o pai paga tudo, e ele só me bate quando ele bebe, que é todo dia. O trabalho, nessas duas situações, elas geram uma perspectiva, uma postura. Por outro lado, quando a pessoa trabalha, recebe o dinheirinho dela, pode não ser muito, mas ela já consegue se manter, já consegue fazer uma coisa aqui, outra colar, ela vai criando dentro dela a coragem de exigir aquilo que ela realmente deseja, de ir atrás, de buscar. E nesse pensamento, quando o trabalhador, né, ou quando a pessoa não pode trabalhar, porque não tem trabalho, ou não tem acesso, é proibido, ou, né, a um trabalho digno, a gente tem tirado dela não só o direito à subsistência,
mas a cidadania. Quando a pessoa trabalha, ela gera riqueza e ela gera cidadania. Ela se empodera, ela se fortalece, do Estado, as respostas aos problemas sociais, civis e políticos que ela precisa que sejam resolvidos. Isso, gente, é de 37. Quando, lá em 43, quando a CLT ela é consolidada, ela é publicada, a população já começava a saber mais ou menos o que ela tinha direito em matéria trabalhista, ela já tinha a noção de que existiam cuidados em matéria trabalhista, mas as informações ficavam muito soltas. Não tinha Google na época, né? Você tinha que ir na Biblioteca Nacional, no Diário Oficial, para saber onde é que tinha sido publicado, ou se tinha sido publicado, ou qual direito. O acesso a essas informações e aos seus direitos era muito difícil. E a consolidação das leis trabalhistas trouxe para um documento só essa coletânea de documentos, facilitando, assim, o acesso à informação e ao conhecimento. Depois a gente tem a Constituição. E a Constituição, o que ela faz? Ela pega todos aqueles tratados em matéria de direitos humanos que estão aqui, tudo aquilo que a gente falou que a gente ia cumprir no ordenamento jurídico internacional, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, resoluções da OIT, Pacto Interamericano de Direitos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eu pego isso tudo em matéria trabalhista, em matéria social, e incorporo na minha Constituição. Então, o que é o direito fundamental? São os direitos humanos que saem do plano internacional e entram na minha Constituição. Do mesmo jeito que eu falo que os artigos ou os direitos previstos no artigo 5º são direitos fundamentais, são cláusulas pétreas e não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional, ao entender os direitos sociais, incluídos no artigo 7º, com a mesma natureza, direito humano incorporado no nosso ordenamento jurídico, a gente o eleva a direito fundamental e a gente também o eleva à condição de cláusula pétrea. Quais são os direitos ali consagrados? Proteção contra despedida arbitrária não quer dizer que a pessoa não pode ser demitida. Quer dizer que se ela for demitida, ela precisa de alguma forma de indenização para se reestruturar até a aquisição de um novo emprego. Por isso da indenização. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, pelo mesmo motivo. Fundo de garantia por tempo de serviço. E aí vem o que chega até a ser engraçado, né? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação por qualquer fim. No Brasil, dá para isso tudo aí? Não, né? Não dá. Não dá porque a gente ainda não chegou no grau de desenvolvimento econômico necessário para que o salário mínimo garanta tudo o que está ali. E exatamente por esse motivo que toda a política de desenvolvimento ao trabalho, ela foca como meta, como objetivo, chegar nesse salário. Mas como? Através do desenvolvimento econômico, através do enriquecimento das empresas, sim, do aumento da tributação por parte, do aumento não, né, do aumento da arrecadação da tributação, da arrecadação por parte do Estado, e, consequentemente, permitindo essa majoração do salário mínimo. O que deveria ser o salário mínimo hoje para cobrir isso tudo? Tem um estudo do IBGE que fala em R$ 1.500. Eu já vi estudos que falam até em R$ 5.000. Porque não é só para a pessoa, é para a pessoa e para a família. Tem que garantir isso tudo. E o que o trabalho faz? O trabalho, através dos instrumentos e dos direitos aqui que a gente vai discutir, ele tenta gerar essa riqueza através do trabalho.
como lá preconizado em 1937. Além do salário mínimo, a gente tem outra diretriz ali para seguir, que é o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Esse piso salarial, ele é como se fosse um salário mínimo de algumas categorias. Por que existe isso? Porque algumas categorias, elas têm um grau de responsabilidade tão elevado que se eu não der a ela um diferencial, eu não retribuo, ou melhor, ela não recebe por tudo que ela responde. Vou dar um exemplo, é o exemplo que eu sempre dou, que eu acho muito fácil de visualizar, que é o de uma obra. Eu tenho uma obra, e na minha obra eu tenho várias funções e atividades que sem elas não tem obra. Eu tenho um pedreiro, eu tenho gesseiro, eu tenho o eletricista, eu tenho calheiro, eu tenho pintor, eu tenho o cara que coloca azulejo. Hoje tem especialista para tudo. E sem essas pessoas eu não consigo fazer minha obra. Indispensável. Só que para uma obra estar legalizada, a lei não fala que tem que ter pedreiro, a lei não, né? Quantos pedreiros, como e tal. O que a lei diz? Que tem que ter um engenheiro ou um arquiteto responsável pelo projeto. Por quê? Porque o arquiteto vai fazer todos os cálculos necessários para entender a quantidade de material, se é seguro ou não é seguro aquele projeto, como é que tem que ser a fundação, como que aquela obra tem que ser estruturada. Sem engenheiro a gente faz uma obra? Faz. Tem um monte de gente que faz obra aí sem engenheiro. Só que o engenheiro responde, ele, legalmente, pela segurança daquela atividade. Isso significa que o engenheiro, ele vai ter um piso salarial superior ao salário mínimo. Porque para o engenheiro, para a atividade, para a natureza da atividade que ele exerce, não basta receber um salário mínimo. Ele tem que receber mais, uns R$3.500, porque existe uma complexidade ali, não só de conhecimento, como de responsabilidade, que tem que ser remunerada. Além disso, a gente tem a irredutibilidade do salário, salvo acordo de convenção coletiva, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, até mesmo para quem recebe remuneração variável. Então, se eu tenho um vendedor só comissão, ele pode receber só comissão? Pode. Desde que eu garanta a ele todo mês pelo menos um salário mínimo. Isso quer dizer que, se um mês ele ganha R$8.000 e no outro mês ele ganha 800, eu preciso garantir que nesse mês que ele ganhou 800, ele chegue àquele mínimo, aquele salário mínimo, através do pagamento da diferença por parte do empregador. 13º salário, remuneração ao trabalho noturno, superior ao diurno, salário da lei, sendo crime, escutaram o que eu falei, né? Não é violação a uma regra trabalhista, é um crime a retenção. Então, não pode segurar salário de empregado como condição, como penalidade, como requisito para, sei lá, você precisa fazer isso, como um condicionante mesmo. É crime isso. E aí vem uma parte que eu adoro, que como a gente está falando de desenvolvimento, de geração de riqueza, de sonhar com um salário mínimo de 3.500 normais e que seja normal, que a gente tenha aqui as condições de vida como a gente tem na Europa, que a pessoa, mesmo ganhando um salário mínimo, vive super bem, porque ela consegue pagar por tudo, ela consegue ter uma vida digna. E esse requisito, que está ligado a isso tudo, foi um direito colocado aqui na Constituição, que depende de regulamentação, claro, cada categoria faz a sua, mas que tem essa filosofia, que é a participação nos lucros ou resultados
desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Gente, quem colocou isso, quem levou isso para a Assembleia Nacional Constituinte foi um gênio da gestão de recursos humanos. Empresas, hoje, elas buscam pessoas que vistam a sua camisa, que façam um diferencial. E o que acontece com o trabalhador que todo dia vai trabalhar, chega lá, bate o ponto, faz exatamente a mesma coisa. Se ele fizer ou ele não fizer, a empresa vai ganhar do mesmo jeito. Ele não se esforça, isso aqui, além do que foi pedido. Ele não dá ideia, ele não inova, ele não busca as melhores soluções para a empresa. Para que ele vai fazer isso? Porque ele vai perder tempo pensando em coisa para a empresa. Só que quando você vira para o trabalhador e fala, olha, eu quero que a minha empresa cresça. E se ela crescer, a gente vai crescer junto. Isso quer dizer que se a gente atingir 2x de venda, você vai ganhar um salário a mais. Qual a motivação que vocês acham que esse trabalhador vai ter para exercer as atividades na empresa? Você acha que ele vai fazer só o básico? Ou ele vai começar a olhar para todos os lugares e imaginar como que ele pode fazer aquela venda dobrar? É claro que ele vai investir. E o que a gente faz quando a gente tem um crescimento da remuneração ou do lucro da empresa, revertido para o trabalhador, que aumenta a sua confiança e o exercício da cidadania, que gera o desenvolvimento do país como um todo. É uma engrenagem que não pode estar desassociada. Quando essa engrenagem funciona e está tudo encaixadinho, meu Deus, o país voa. Só que para isso eu preciso ter empregados conscientes dos seus direitos, empregadores com uma visão mais moderna, mais inovadora. E olha que isso não é nem tão novo assim. Empresas já usam isso desde 88. Essa filosofia é hoje o que segura a nova geração nos postos de trabalho. A nova geração dos millennials, da geração Z e tudo mais, eles não se prendem, eles não querem estabilidade. Eles querem propósito. Eles querem sentir que o que eles fazem faz diferença, importa. Eles querem ser vistos. E se você propõe a ele um trabalho que ele vai ficar lá 50 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, que poderia ser feita por qualquer um, ou até mesmo por uma máquina, além dele não ficar, essa vaga, em breve, vai ser automatizada. E aí ele fica sem ter para onde ir. Então, uma visão mais inovadora de uma gestão mais participativa é um ganha-ganha para o trabalhador, para a empresa e para o Estado. Se colocou ali como um direito social. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias ou 44 semanais, podendo haver a compensação. Então, o que a maior parte das empresas faz é compensar durante a semana, de segunda a sexta, essas 4 horas do sábado, e jogam e diluem ela durante as 5 horas da semana. Além disso, jornada de 6 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. E aí a gente sai do artigo 7, o 7º, e a gente busca, em outros lugares da Constituição, uma fundamentação para esse direito ao trabalho, ao pleno emprego. E essa fundamentação, ela vem no artigo que fala de desenvolvimento econômico, da ordem econômica.
No artigo 170, fundamento da ordem econômica, a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. E coloca como um dos seus princípios a busca do pleno emprego. Essa busca do pleno emprego, como colocada ali na Constituição de 88, um nome diferente dado em instrumentos mais modernos. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, apesar de ser anterior à Constituição, ele traz um termo ocupação plena e produtiva. Então, ele não está falando do trabalho formal necessariamente, mas ele está falando de uma ocupação. Incentivo à inovação, incentivo a novas empresas, pequena, média empresa, em ocupação plena e produtiva. Tá, mas a gente está aqui discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim, estamos. Vocês vão falar disso essas semanas todas. E onde que o direito ao trabalho entra aí? Ele entra na ODS 8. Como o próprio Tadeu falou lá no comecinho, a ODS 8 diz: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. A ONU coloca algumas metas, e o Brasil, analisando essas metas à sua realidade, ela traduziu isso para a nossa realidade. Então, com relação a essa ODS, a meta número 1, 8.1 da ONU, era sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais, e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto, nos países menos desenvolvidos. O que o Brasil se comprometeu a fazer? Registrar um crescimento econômico per capita anual médio de 1,6 entre 2016 e 2018 e de 2,55 entre 2019 e 2030. Só para a gente ter uma ideia, a gente sabe que ano passado foi um ano super atípico, mas o prejuízo que a gente vai ter que correr atrás, o crescimento econômico per capita médio ano passado foi de menos 4,8%. A segunda meta é atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização, tecnologia e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. Na ODS 2, ele fala de investimento em tecnologia e capacitação de pessoal. O que o Brasil assumiu de compromisso? Atingir níveis mais elevados de produtividade por meio de diversificação e com agregação de valor, modernização tecnológica, inovação de gestão e qualificação do trabalhador, com foco em setores intensivos em mão de obra. Quando a gente gera postos de trabalho, mas de atividades precárias, é um problema imediato. Mas a gente mantém o Brasil naquela situação de país que exporta matéria-prima e importa produto final. Se a gente quer falar em desenvolvimento, se a gente quer que esse crescimento seja sustentável, a gente precisa que a nossa mão de obra seja capacitada, que a gente utilize dos recursos mais modernos, que a gente crie, que a gente inove e que a gente possua processos de gestão, como eu disse anteriormente, modernos, avançados e competitivos. Terceira meta: promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, eu já li essa, não? Inovação, não. E a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros. 3, ela se difere da meta 2, porque aqui eu falo de apoio às micro, médias e pequenas empresas, tá? Através das políticas de fomento, dos incentivos, de capacitação. Isso tudo vai fazer com que haja um aumento da quantidade e da qualidade dos postos de trabalho.
Meta 5. Até 2030, alcançar um emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todas as mulheres e homens, inclusive os jovens e pessoas com deficiência. E remuneração igual para trabalho de igual valor. Pode parecer que isso é chover no molhado, que hoje isso ainda não acontece, só que sim, acontece. No trabalho que eu desenvolvi com o pessoal do Cine, eu fiquei estarrecida com as coisas que as pessoas têm coragem de pedir em descrição de vagas. Não existe mais a vergonha de falar que não quero negro, não quero gordo, não quero mulher, não quero deficiente. As pessoas, quando fazem isso, elas estão ofendendo drasticamente as regras constitucionais e os princípios, principalmente o princípio da igualdade. ODS 8. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. O Tadeu me trouxe uma informação alarmante. No Paraná, temos 800 mil nem estuda, nem trabalha. O Brasil precisa reduzir esse número através da abertura de vagas ou de universidades credenciadas em áreas que não os grandes polos, cursos técnicos, capacitação e incentivo ao primeiro emprego. ODS 8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. Hoje a questão do refugiado e da imigração forçada não é uma novidade para ninguém. E garantir que essas pessoas não serão ou não terão o seu trabalho e a sua vida subjugada por estarem num estado estrangeiro é um dos objetivos da ODS. A gente já viu diversos bolivianos sendo resgatados de condição de escravidão ou análoga à escravidão, a gente já viu diversas ações da Polícia Federal com denúncias desse tipo de ação. E o Brasil se comprometeu, a aumentar os processos de fiscalização e de garantia de igualdade de direitos. O projeto que está terminando, tá? Essa é a última ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que é a 8B. A ODS 8B, ela fala reduzir até 2020, ou melhor, até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Esse Pacto Nacional do Emprego e Trabalho Decente, ele foi desenvolvido, tá? Ele está engavetado, mas ele, se Deus quiser, ele vai sair da gaveta. E a ideia é realmente instigar e gerar estímulos para a contratação de mão de obra não desqualificada em termos de qualificação, mas assim, sem experiência. Então, esse Pacto Mundial pelo Emprego, principalmente emprego decente e principalmente pelo emprego da juventude, ela se torna uma ação mundial e uma das ações de suma importância para a gente conseguir alcançar esse direito ao trabalho, não direito do trabalho. Tá? Eu vou interromper a minha apresentação aqui. E, antes de finalizar, eu queria só tecer uma provocação, como eu sempre faço no final das minhas apresentações. O Estado não é uma pessoa. O Estado, ele é composto por órgãos, e esses órgãos são compostos por pessoas. Eu posso fazer uma analogia com o ser humano e entender que o Estado é um conjunto de órgãos, como eu sou, e que as pessoas seriam as células.
O que que faz o meu corpo funcionar? O que que me faz ter vida? É o pleno funcionamento dos meus órgãos. E para os meus órgãos funcionarem, o que que eu preciso? Do pleno funcionamento das minhas células. Porque se eu não tiver isso, eu passo a ter uma doença, e essa doença pode acabar com a minha vida. Quando eu digo que o Estado não é uma pessoa, e sim, ele é composto por diversos órgãos públicos, e esses órgãos e entidades são formalizados ou são instrumentalizados por pessoas, eu digo que essas políticas e tudo que eu disse até agora, eles só vão funcionar se quem representa o Estado e está na ponta começar a questionar e começar a aplicar o que a Constituição determina, o que as leis determinam, o que os tratados internacionais determinam. Por quê? Porque se eu fizer, se o presidente da República fosse um ser iluminado e que defendesse os direitos humanos acima de tudo, talvez ele criasse uma empatia. Mas ele sozinho não ia conseguir mudar. Se quem estivesse na ponta não abraçasse essa ideia e esse ideal. Como eu já falei, governos entram e saem, principalmente no Brasil. O servidor, com a estabilidade que lhe é garantida, ele está ali de forma perene. A Constituição está ali de forma perene. E cabe a gente que está na ponta, a gente que é a célula, funcionar direitinho, de acordo com o que manda a lei. Mesmo que o presidente, que é um órgão composto por uma célula, olha a insignificância dele dentro dessa estrutura. Tente nos dizer o contrário. Termino por aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. E abro para perguntas, questionamentos. Estou à disposição. Obrigado, professora Ana, Cristina. Nós não temos nenhuma observação, nenhuma pergunta, mas queremos deixar a palavra em aberto, se manifestar, não só para perguntar, mas para repercutir, ampliar um pouco o debate. Por favor, esteja à vontade. Não esquecendo que ainda é possível preencher o formulário de presença até que encerremos esta live. Depois disso, não será mais possível. Acho que está todo mundo tímido. Acho que é sexta-feira, está todo mundo cansado aí, hein? Ontem o debate foi interessante. Foi. Renan Borges. Será que o Renan já quer fazer pergunta? Oi, Renan. Silêncio. Encerramos então essa nossa transmissão. Você que está acompanhando a gravação no YouTube, pode, se desejar, fazer algum comentário, dirigir alguma pergunta à professora Ana Cristina. Resposta. Encerramos aqui então os encontros desta semana, agradecendo mais uma vez, de maneira especial, a sua rica contribuição, professora Ana Cristina Zadra Valadares Varshaviak, e a minha alegria pessoal de conhecê-la, sabedor que sou de toda a sua luta em favor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Josias. Muito obrigado, Luana, Tadeu, Ezed. Muito obrigada por essa oportunidade de participar com vocês.
e espero vê-los em outras oportunidades em breve. Até Chegamos mais. assim? Até o seminário dia 21. Isso, dia 21 de julho, o professor estará de volta no seminário. Isso mesmo. Lembrando mais uma vez que o seminário é aberto a demais participações. Então, você que é servidor e tem algum amigo interessado em debater, em conhecer mais profundamente direitos humanos, pode convidar. As inscrições estarão abertas na semana do seminário. Como eu disse, é aberto a todos. Muito Encerramos, obrigada. então, a semana, a segunda rodada, e semana que vem voltaremos para o terceiro eixo. Até mais. Muita saúde, muita paz. Até, professor. Para todos nós. Tchau.